Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso novo projeto, a Quinta com o Terapeuta. Toda quinta-feira à noite a gente vai ter aula aqui ao vivo, aberta, gratuita, para todo mundo que quiser participar, tá? Então, se você gosta desse tema, da sexualidade, da terapia sexual, se você é terapeuta, se você quer se tornar terapeuta, este aqui é o momento de você vir aprender algumas coisas novas, algumas técnicas, ferramentas, tá? E é a hora de você vir tirar as dúvidas também que você possa ter em relação a este tema, beleza? Então, como é que vai funcionar aqui as nossas aulas? Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, beleza, de algum tema. A gente vai conversar aqui mais ou menos durante uns 40, 50 minutos, tá? E aí, depois, no finalzinho, eu abro para vocês fazerem perguntas, tá bom? Para vocês não esquecerem as perguntas, vão anotando aí já as duas que vocês tiverem, ou se não, vai escrevendo aí no chat, que no finalzinho a gente vai abrir, certo? Eu sei que aqui tem algumas pessoas que são da formação, né? Outras não, algumas pessoas que ainda não estão. Então, no finalzinho também, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui de uns 5 minutos no máximo, falando como é que é a formação em terapia sexual, como é que vocês fazem para entrar, que ainda não é, tá certo? E para vocês saberem como que funciona, beleza? Então, o assunto que a gente vai falar aqui hoje é sobre erotismo. Como é que a gente usa o erotismo para tratar as disfunções sexuais, principalmente? Essa que é a nossa ideia, essa que vai ser a nossa conversa aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, então, o que que é esse assunto, né? O que que é o erotismo? Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, principalmente quem é da formação. Quem não é, acredito que não tenha ouvido falar ainda, porque é um assunto bem pouco falado, certo? Mas é um assunto de extrema importância aí, principalmente da forma como a gente entende hoje as disfunções, as dificuldades que as pessoas têm nessa área aí da sexualidade, tá? Então, vamos entender um pouquinho. O que que é o erotismo, né? Hoje todo mundo já ouviu falar em Eros, né? Do deus Eros, o deus do amor, né? Filho da Afrodite e toda aquela situação toda, né? Que a gente ouve falar da história, da mitologia. Então, Eros nada mais é do que a fonte de atração do desejo sexual, entende? Então, os gregos dividem o amor em várias partes e dentro deles o Eros, que é a parte da atração sexual, né? O nosso amor, o nosso desejo sexual seria Eros. Lá na nossa formação, a professora Amanda Leite, na aula dela de sexualidade e amor, ela fala sobre todas essas formas de amor aí o- que os gregos denominam. É bem interessante, né? Quem está lá na formação já conhece um pouquinho disso. Então, esse erotismo, né, esse eros, nada mais é do que o nosso desejo, nossa atração sexual, nosso desejo sexual. Então vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, como é que isso funciona no nosso corpo, na nossa mente, principalmente, né? O que que isso vai influenciar na nossa vida. Galera, se vocês prestarem atenção, qual que é a diferença? O que que diferencia basicamente a nossa relação sexual, a relação sexual dos seres humanos para os outros animais, para os outros mamíferos ou para os outros animais como um todo, né? Para os outros seres da natureza. Por quê? Nos outros seres, nos outros animais, basicamente o sexo ele é feito para reprodução, né? Basicamente. Então tem ali um instinto, né? Quando a fêmea está no cio, está no ciclo estral dela lá, né, aquilo ali vai atrair o macho, e aí vai ter lá a relação, né, o acasalamento para fins de reprodução. Só que no nosso caso, no caso do ser humano, o sexo ele não se resume somente a isso. Muito pelo contrário, a maioria de nós vai fazer sexo não é para reproduzir. A grande maioria das relações sexuais não é para reprodução. Então, se não é para reprodução, tá? Qual que é a ideia? Por que que a gente faz sexo, então? Por que que tem relação sexual? Porque se você for pensar, o sexo em si, ele nada mais é do que um ato mecânico. Se não fosse o erotismo, o sexo seria só algo mecânico, só uma esfregação de corpo no outro ali, colocação de uma coisa num lugar e no outro lugar, nada mais do que isso. Então, o que faz o sexo ser interessante, o que faz o sexo ser atraente, me chamar a atenção, me fazer buscar isso, tá? Muitas vezes correr riscos para buscar uma relação sexual, é justamente esse desejo que o erotismo traz, tá? A gente fala que o erotismo é o processo pelo qual o sexo se torna significativo.
tá? Então, essa parte erótica que existe na gente, ele está altamente associado ao nosso desenvolvimento, entende? Enquanto o sexo ele pode ser simples, né? Se a gente pensar no sexo só em termos aí daquele sexo mecânico, né? O erotismo ele é muito mais rico, ele é muito mais cheio de nuances, né? De possibilidades, de desejos, de sonhos, de vontades, de expectativas, tá? Então, na verdade, o erotismo é o que dá essa magia, né? Que dá esse colorido que faz a gente buscar essa emoção, sentir essa adrenalina, né, e sentir tudo isso que a gente sente dentro das relações sexuais. Então, não é só pelo ato mecânico, mas sim por todo esse misto de sensações e emoções que a gente sente aí durante as relações e por qual a gente busca, certo? E cada pessoa vai desenvolver isso de uma forma diferente. Ou seja, tem pessoas, as pessoas são atraídas por situações eróticas diferentes. Não é a mesma coisa que é erótico para mim que vai ser erótico para outra pessoa. Não é a mesma coisa que desperta o meu desejo que vai despertar o desejo do outro. Então aí você já começa a entender por que que esse assunto é importante e vai se refletir lá na frente quando a gente falar de como usar isso para tratar disfunções sexuais, tá? Porque a gente muito vê, principalmente aí na internet, muitas dicas, né? Como fazer isso, como resolver aquilo, como ter mais desejo, como aumentar a libido, né? Como fazer o homem cair aos seus pés, como fazer uma mulher gemer de prazer, essa coisa toda que a gente vê aí na internet. Só que não existe receitinha de bolo. Cada pessoa vai desenvolver isso de uma forma diferente. Por isso que essas receitas prontas lá não funcionam. Então, o que desperta meu desejo não é a mesma coisa que desperta o desejo de outra pessoa, tá? Só para a gente entender. E aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa pontuar, tá? Por quê? Desde que começou os estudos aí em sexualidade, da terapia sexual, muito vem se estudando e falando coisas relacionadas à sexualidade, certo? E aí, algumas coisas a gente vê que não funcionam muito bem da forma que vem se falando. Por quê? A gente tem que pensar, muitas vezes a gente pensa nos problemas sexuais, nas disfunções sexuais, tá? Ou no sexo em si, de duas formas. Ou numa visão patológica, de um problema, né? Ou de uma disfunção, ou de uma doença, de um transtorno que eu tenho que resolver, certo? Ou se não, uma visão que a gente chama de arrumadinha na relação sexual. O que que é uma visão arrumadinha? É aquela crença que muitas pessoas têm, né? E até muitos profissionais têm, que para eu ter um sexo gostoso, um sexo atrativo, aquilo que me chama a atenção, eu preciso tirar todo o medo, toda a ansiedade, né, toda a raiva, toda a sensação de culpa, tudo que se refere a emoções chamadas negativas. Se eu tirasse, resolvesse isso, né, eu teria uma relação sexual feliz e satisfatória. As duas visões estão equivocadas, certo? Porque até pouco tempo atrás, qualquer coisa na relação sexual que não era para reprodução, qualquer tipo de prática sexual que não era para reprodução, era tido como doença, era tido como um transtorno, certo? Como perversão sexual, entende? Isso era uma visão patológica que foi se desenvolvendo aí ao longo dos anos nos estudos de sexualidade, certo? Chegou um tempo mais recente que começou-se a virar esse jogo, começou a ir para o outro lado, né? Aquela visão que a gente chama de arrumadinha, que é aquela ideia de que se eu tirar, né, todas essas emoções teoricamente aqui negativas, eu estaria resolvendo todas essas questões, né? Então, de acordo com essa visão arrumadinha, por exemplo, tudo que é necessário para uma vida sexual feliz é a remoção, né, dos impedimentos como ansiedade, culpa, sendo que às vezes, olha só que interessante, é por isso que o erotismo é legal, né? Muitas vezes essas emoções que parecem que estão agindo aí como alguma coisa que vai atrapalhar, né, como a própria ansiedade. Quantas vezes vocês não ouviram falar aí que a grande culpada das disfunções sexuais é a ansiedade, certo? Em alguns momentos ela pode até
até ser, tá? Mas em outros momentos, esses sentimentos, essas emoções, como ansiedade, culpa, raiva, em alguns momentos, essas emoções elas vão agir como afrodisíaco. Exatamente. Por isso a gente fala que o erotismo tem lá suas complexidades, tá? Quantas pessoas às vezes não ficam excitadas através de uma adrenalina, né? De um certo nível aí de ansiedade, tá? Isso acontece. Por que que às vezes o namoro adolescente ali, né, aquele risco de ser pego ali no flagra, que negócio às vezes traz tanta emoção, né? Às vezes traz tão gostoso, justamente por causa desse certo nível ali de ansiedade, de medo de você ser pego, e aí cada pessoa vai desenvolver isso de uma forma, entende? Então, para muitas pessoas, se eu tiro todo o nível de ansiedade, de culpa, de raiva, a relação às vezes fica sem graça, tá? Sem graça. E aí o erotismo vai agir também. Então, o nosso erotismo, ele é muitas vezes paradoxal. Ele nem é essa visão arrumadinha e nem é a visão patológica, tá bom? Galera, eu sei que chegou muita gente nova aí desde que... né, chegou muita gente agora, né? Depois que eu comecei a aula, tá? Que não viu aqui a minha apresentação, beleza? Mas eu vou abrir para as perguntas no final, tá joia? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aí a dúvida aí por escrito, pode deixar também escrito no chat, e no final aqui eu vou responder todo mundo, beleza? Tá? Tô vendo aqui alguns nomes novos aqui que chegou, tá? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui tem pessoas aqui que já são da nossa formação em terapia sexual, outros que ainda não são, tá? Sejam todo mundo bem-vindo. Depois a gente vai tirar a dúvida de todo mundo no final, tá? Pode ficar tranquilos aí de boa, beleza? Anotem as dúvidas ou senão coloca no chat, que a gente vai responder, tá? Então, vamos continuar aqui. E aí, essa aula que eu estou falando hoje, né, é baseada principalmente nos conhecimentos do Dr. Jack Moore, que é um psicólogo, né, é um sexólogo americano dos Estados Unidos, certo? Que desenvolveu essa ideia, né, desenvolveu um trabalho muito grande a respeito do erotismo, certo? E ele trouxe essa ideia para a gente que veio muito revolucionar a forma como a gente entende muitas das coisas dentro das nossas relações sexuais. Como eu acabei de falar anteriormente, a questão de você imaginar que em algum momento esses sentimentos ali que são considerados muitas vezes como broxante, né? Tipo o medo, né? A raiva, a ansiedade, a culpa, em muitas situações eles podem agir como afrodisíaco. Olha só que interessante. O Dr. Jack Moore, ele criou uma fórmula que chama a fórmula do erotismo. Anotem isso aí. Só, se tiver um lugarzinho aí, um pedacinho de papel aí para vocês anotarem, ou se não, anotem no celular, no bloco de notas do computador, onde vocês estiverem assistindo, tá? Que ele chama de a fórmula do erotismo. Olha só que interessante, né? Tenho certeza que às vezes vocês nunca têm ouvido falar nisso, mas quando eu falar, vocês vão ver que faz sentido, tá? Então, o que que ele fala que é a excitação, né? Que é esse nosso desejo, essa nossa vontade de ter uma relação com alguém ou de correr atrás de alguma coisa. Ele fala que é o seguinte, que a nossa excitação, tá? Nosso desejo, ele é uma mistura de atração mais obstáculo. Olha só que interessante. A nossa excitação é uma mistura de atração mais um obstáculo que eu tenho que me impede de chegar naquele meu objeto de desejo. Olha só que interessante. Basicamente é o quê? Eu quero aquilo que eu ainda não tenho, né? Basicamente é isso. Eu quero o que eu ainda não tenho, tá? E muitas vezes, quanto maior a dificuldade para me chegar lá naquele lugar onde eu quero, a excitação aumenta, né? A excitação vai aumentando. Então, se o meu desejo é um desejo grande e eu tenho também um obstáculo grande para romper, então muitas vezes isso gera uma excitação muito grande, certo? Ao ponto de alguma coisa que eu tenho desejo por aquilo, mas prontamente eu já consigo, né? Só eu esticar o braço, eu pegar, eu tenho, é meu, muitas vezes isso vai perder a graça. A excitação para isso vai ser menos excitante, menos interessante, tá? Então, o que que ele está dizendo? Olha só o que que ele está dizendo. Que para eu conseguir
um alto nível de excitação, eu preciso de uma certa dose de obstáculo. Eu preciso de uma certa dificuldade, né, ou algo que eu tenho que ultrapassar para conseguir aquele meu objeto, né? Entenda objeto como qualquer coisa, tá? Não estou objetificando as pessoas, não é isso não. Mas voltando aqui para as relações sexuais, aquela pessoa que eu desejo ter, muitas vezes se eu tenho uma dificuldade ali, um obstáculo que me impede de ter aquela pessoa, muitas vezes isso vai fazer com que a minha excitação aumente, com que o meu desejo para conseguir aquela pessoa aumente. Mas fala para mim aqui, é ou não é verdade? Quantas vezes a gente não vive essas experiências, tá? Aquela pessoa que parece que é muito que está ali ao meu alcance o tempo todo, né? Que a hora que eu quiser está ali disponível. Muitas vezes isso perde a graça. Isso falando de erotismo, falando de desejo erótico, tá, galera? Não estou falando aqui do amor, do companheirismo, né, que a gente tem que desenvolver, outros valores dentro da relação, não. Estou falando aqui especificamente da questão erótica. Muitas vezes aquela pessoa que está ali o tempo todo comigo, ou mesmo, vamos tirar a ideia de pessoa, né, de relação sexual. Mesmo uma coisa que eu quero muito conquistar, né, um carro, comprar um carro novo, uma casa, um negócio assim. Parece que quanto maior, né, é o desafio, mais aquilo me excita, mais aquilo me chama atenção, tá? Ao passo de um negócio que que eu quero comer, eu quero comprar, eu quero conquistar, é só ali na geladeira pegar e abrir e comer, parece que o negócio é mais sem graça, né? Eu quero aquela fruta que está lá em cima na árvore, lá, aquela última que está lá, aquela manga amarelinha que está madura lá no topo da árvore. Aquela que ninguém consegue pegar. Aquela eu quero. Se tiver uma ali do meu lado ali, aquela já perde a graça, tá? Então, essa é a ideia. Isso aqui, o Dr. Jack Moore vem falando. O nosso desejo, ele é estimulado, tá? A nossa excitação, ela é estimulada por uma coisa que eu desejo, mas que tem uma dose de um obstáculo para mim chegar até essa coisa, né? Isso mostra para a gente, essa fórmula mostra por que às vezes o erotismo ele é meio, vamos dizer assim, usar uma palavra assim mais comum, meio doida, parece que é meio sem sentido, tá? Porque é como se fosse um jogo de duas forças opostas, certo? Ao mesmo tempo que eu quero, tem algo que me dificulta chegar lá. Então, é como se essa experiência erótica ela é moldada por essas forças de empurra-empurra, tá? Então, parece que quanto mais desequilibrado, quanto mais certa dose de insegurança, de risco que eu tenho, parece que mais interessante, mais gostoso, mais perigoso, mais interessante a coisa se dá, tá? Galera, pode deixar nos comentários aí no chat que a gente vai conversar, vai responder daqui a pouquinho sobre eles. Tá joia? E isso não foi só ele que falou sobre isso, né? Especificamente do erotismo, Freud também falou um pouco sobre esse assunto, tá? Essa questão dessa ideia entre, né, os dois jogos aqui, né, de uma coisa que eu desejo e algo que eu não posso, entende? Ah, Então, Freud falava dessa ideia, né, do id, do ego, superego, né? O id como sendo aquela nossa parte mais instintiva, né, e o superego aquele que, que, que vai reprimir as custas da nossa boa convivência social, certo? Então, e aí cria-se o ego ali que é tentar equilibrar essas duas forças, tá? Então, uma puxando para um lado e a outra puxando para o outro. Mas aí vem uma pergunta, né? Interessante sobre esse assunto. O nosso mundo, a nossa sociedade, ela tem uma coleção de infinitos rostos diferentes, corpos diferentes, personalidades diferentes. Então, assim, tem uma infinita combinação de pessoas, tá? Desde características físicas até personalidades e tudo mais. Por quê? Por que que eu sou atraído por alguns tipos de pessoas, né, em algumas situações? Por que que outros tipos me repelem, né? Alguns eu sou altamente atraído por eles, outros não quero nem chegar perto. E a maioria eu sou indiferente, né? Como diz, não cheira nem fede. Eu simplesmente estou passando por aquela pessoa ali, por várias pessoas ali
durante o meu dia e aquilo ali nada me chama atenção, nem para um lado nem para o outro, né? Nem para nem para excitação e nem ali para o desprezo, né? Não vou nem para um lado nem para o outro. Algumas pessoas me atraem, outras me repelem, mas a maioria eu não me atrai e nem me repele, né? É indiferente. Então, o que que causa isso? Quais características que algumas pessoas têm que me chamam a atenção, outras não, né? Outras me repelem? Vai ser justamente a, a questão das características que me atraem, né? Do tipo de situação que me atrai. E o que que vai diferenciar, então, de uma pessoa para outra, certo? O que que algumas situações vão ser mais atrativas para algumas pessoas e não vai ser para outras? Algumas situações são extremamente excitantes para algumas pessoas e são extremamente broxantes para outras pessoas, tá? O que que vai fazer essa diferença? Aí nos estudos, nas pesquisas do Dr. Jack Morin, né, o mesmo que criou essa equação erótica aqui, né, excitação é igual o desejo mais o obstáculo, ele percebeu o seguinte, que existem certos padrões de erotismo, certos padrões eróticos em algumas pessoas, né? Na verdade, em todas as pessoas. O que que ele vai dizer? Que todas as pessoas vão desenvolver um certo padrão erótico, um certo padrão de situações que vão ali ativar esse erotismo, que vai deixar a pessoa mais excitada. E que esses padrões que a gente chama de perfil erótico, eles estão ligados justamente aos obstáculos. Entenderam? Lembra-se, né? Que a nossa excitação, ela é uma mistura daquilo que a gente deseja, mais o obstáculo que eu tenho para conseguir aquela questão. Então ele vai dizer que os perfis eróticos, eles vão estar ligados basicamente ao tipo de obstáculo que torna aquela pessoa ou aquela situação mais interessante para mim, que desperta mais o meu desejo, certo? Como é que isso vai se formando? Ele diz, tá, com os estudos dele e de outros profissionais também, que, que isso vem do nosso desenvolvimento, da infância, né, por várias situações que a gente viveu, e aí a gente vai formando um tipo de, de perfil, um tipo de desejo ou outro, né, um tipo de erotismo ou outro, entende? Então, ele vai dizer que depende do nosso desenvolvimento, tá? E aí, deixa eu só ver aqui no chat que vocês estão comentando aqui. Beleza, pessoal, pode ir colocando as perguntas no chat, estou vendo só as perguntas que vocês estão fazendo aqui, e depois a gente vai responder todo mundo, tá? Qualquer coisa, vocês também podem anotar aí que a gente responde no final, só para não perder aqui o raciocínio aqui, tá bom? Então, voltando aqui. Então, ele percebeu que as pessoas vão desenvolvendo certos perfis, tá? Cada pessoa vai ter um perfil erótico, cada pessoa vai ter um que é mais dominante. Vocês vão ver, não vou falar de cada um deles aqui. As pessoas, cada um vai desenvolver um que é mais dominante. Inclusive, a gente que a gente vai falando aqui, tá? Quem se identificar com algum deles, coloca aqui, ó. O meu, eu acho que é esse negócio aí, tá? Coloca aí no chat pra gente ver, certo? E aí ele percebeu que existem, né, alguns desses padrões, tá? Que ele identificou quatro, basicamente. Então, o Dr. Jack Moore diz que existem quatro perfis eróticos fundamentais. E a partir desse perfil que você vai desenvolvendo, você vai tendo mais ou menos excitações para algumas coisas, né? Você vai tendo mais excitação para algumas coisas e menos excitação ou até repulsão para outras coisas, tá? Então vamos lá. Quais que seriam, né? Quais que são esses quatro perfis eróticos aí, tá? Podem anotar aí para vocês terem isso aí guardadinho. São quatro, né? Primeiro deles, desejo e expectativa. O que que é esse desejo e expectativa? Sabe aquelas pessoas que ficam muito excitadas com a distância? Com a distância não, com a saudade.
Sabe? Quando você tem um tempo que você não vê alguém e você sabe que essa pessoa vai chegar, ou daquela situação em que marquei um encontro, né? Marquei um encontro para hoje à noite ou para amanhã à noite, certo? Você já começa a imaginar como é que vai ser, o que que vai acontecer, o que que você vai fazer com aquela pessoa, o que que aquela pessoa vai fazer com você, para onde vocês vão. E só essa imaginação, só de pensar o que que vai acontecer, o que que pode acontecer, isso já vai crescendo uma excitação. Isso já vai crescendo uma excitação aí em você ou na pessoa, certo? Quer ver pessoas, por exemplo, que têm esse perfil erótico, do desejo ou expectativa, que é um perfil por criar expectativa, né? O fato da pessoa criar uma expectativa cria um desejo grande. Né? Pessoas que curtem, por exemplo, assistir show de stripper, né? Striptease, que vai tirando a roupa ali devagarzinho, dançando ali devagar, certo? Tira uma pecinha de roupa, tira a outra. Por que que aquilo é tão excitante para algumas pessoas? E outras pessoas não vê graça naquilo, tá? É a expectativa do que vai acontecer, o que que eu vou ver agora, qual vai ser a próxima peça, tá? Eu costumo falar com o pessoal aqui da formação, né? Que a gente tem essa aula mais detalhada lá na formação. Eu costumo falar com o pessoal que, assim, quer broxar uma pessoa que tem esse perfil erótico, tira a roupa toda de uma vez, tá? Vai para a relação e tira a roupa na hora, assim, toda de uma vez, sem criar nenhuma fantasia, nenhuma expectativa. Você perde a graça do negócio inteiro, certo? Perde a graça do negócio, tá? Pessoa que tem esse desejo, que tem esse tipo de perfil erótico, ela gosta da coisa bem devagarinho, sabe? Tirando peça por peça ali, parte por parte, mostra um pouquinho, não mostra, esse jogo de vai, não vai, isso mata a pessoa, mata de desejo, né? No bom sentido. A pessoa que tem esse tipo de perfil. Já tem pessoas que não têm paciência nenhuma para isso, né? Já quer chegar, já arranca a roupa, já rasga aquilo tudo ali, arranca botão para lá e calcinha voando para cá e não sei o quê, e não tem paciência nenhuma para esse negócio, certo? Mas para outras pessoas, não, para outras pessoas isso é extremamente excitante, tá? Quer ver uma coisa? Por exemplo, sexo com hora marcada. Tem gente que acha isso extremamente broxante, né? Sexo com dia e hora marcada. Para a maioria das pessoas até, né? Isso assim é totalmente sem graça, tá? Para quem tem esse tipo de perfil, isso já não é tão sem graça assim, sabe? Por quê? Porque vai justamente criando essa expectativa. Tal dia, tal hora, o que vai acontecer, como é que vai ser, né? O que será que vai vir? Isso já cria essa expectativa e já deixa essas pessoas excitadas, tá? Com essa ideia do que vai acontecer, né? Então, esse é o primeiro perfil erótico, tá? Na verdade, não tem sequência, tá, galera? Não tem nenhum que é mais do que o outro, que é menos do que o outro, não. É só, a sequência que a gente tem aqui, tá? Então, qual que é, por exemplo, aqui o obstáculo, tá? Qual que seria o obstáculo aqui da pessoa que tem? Qual é o obstáculo que está reforçando a excitação dessa pessoa? É justamente a distância, seja uma distância física, seja uma distância de tempo, né? Eu não tenho a pessoa aqui agora, tá? Ah, o comentário da Natália, né? Eu fico criando tanta coisa na cabeça, fico doidinha. Exatamente, isso aí, exatamente, né? Essa ideia de criar essa expectativa, certo? Então, qual que é o obstáculo aí? É justamente o fato de você ainda não ter a pessoa com você, entende? E aí também, cada perfil desse, se a pessoa não está consciente dele, ela vai ter problemas também. Por quê? Muitas pessoas que têm esse tipo de erotismo muito forte, acontece o seguinte, ela cria um monte de expectativas, tá? Cria um monte de ideias na cabeça. Quando chega na hora da relação, que aí o obstáculo foi vencido, né? Eu já estou ali com a pessoa já está ali comigo, o obstáculo foi transpassado, eu já estou ali com a pessoa, ela perde a graça. Entende? Quantas vezes a gente já não ouviu falar histórias assim? De pessoas que criam um monte, se excitam um monte assim de ficar imaginando, quando chega na hora mesmo, a pessoa está ali na sua frente já parece que o negócio perdeu a graça. Entende? Então, cada perfil também vai ter um determinado dificuldade, alguns problemas que podem ser causados se você não tem consciência, se você não tem
se você se torna vítima do seu erotismo, ao invés de usar ele para você, a seu favor, né? Vamos para o próximo, então. Ah, o segundo, tá? A Natália comentando aí, né? Já aconteceu comigo porque não aconteceu do jeito que eu pensei. E aí vai, quebrou a expectativa e aí perde a graça, né? O segundo perfil erótico é um que a gente chama de quebra de regras, ou também chamado de violação de proibições, tá certo? O chamado proibido é mais gostoso. O que que é esse proibido é mais gostoso? É fácil da gente saber o que que é. É simplesmente aquela pessoa que, quando o negócio que parece, o negócio que é errado, é aquilo que me atrai, é aquilo que me atiça, certo? Essas pessoas, olha só, elas são muito excitadas pelo sentimento, até por uma certa dose de ansiedade. Entende? Por exemplo, estou transando dentro do carro, né, num lugar onde você pode ser flagrado, onde você pode ser visto, num lugar onde você sabe que você não pode fazer aquilo, aí que você quer fazer, certo? E aí o que que acontece? Muitas pessoas que têm esse perfil erótico aqui e não têm consciência deles, eu já atendi alguns casos de pessoas dessa forma, tá? O que que acontece? Muitas vezes elas começam a atrair os seus relacionamentos justamente por esse negócio do proibido. Então a pessoa vive uma relação ali monogâmica, né, tal, e aí ela começa a ter desejos ali por trair o parceiro ou parceira de ter relações extraconjugais por causa dessa ideia aí do proibido, do desejo por fazer algo que não pode fazer, tá? E aí isso muitas vezes prejudica muitos relacionamentos. E aí não adianta você propor para essa pessoa, por exemplo, que ela tenha um relacionamento aberto. Porque se ela tiver um relacionamento aberto, já não vai ser mais proibido. Entende? Já não vai ser mais proibido. E aí aquilo vai perder a graça para a pessoa. Quando a pessoa não tem consciência disso, ela acaba sendo vítima dessa situação. Tanto ela quanto os relacionamentos dela também. Podem ser, podem cair nessa situação. Quando eu tenho consciência do meu erotismo, eu posso utilizá-lo a meu favor, dentro da minha própria relação. E aí que a gente começa a pensar em como a gente usa essas coisas para poder tratar as disfunções sexuais. Por exemplo, falta de desejo. Por que que as pessoas muitas vezes têm falta de desejo? Porque o sexo é sem graça, né? Porque o sexo é chato. E eu vou perdendo o desejo. O que que eu posso fazer para o meu sexo começar a se tornar gostoso de novo? Entender qual que é o meu perfil erótico, entender o que que me excita, o que que desperta o meu desejo e começar a usar isso a meu favor, certo? Começar a utilizar essas coisas, tá? Se o meu perfil erótico é desejo, expectativa, certo? Eu vou começar a fazer esses joguinhos, né? De marcar uma data, um horário, certo? Ou senão, se eu sei que o perfil da minha parceria é o desejo de expectativa, eu vou mandando uma mensagem, falando o que que eu vou fazer com ela ou com ele, tá? Vou fazendo esses joguinhos para poder ir atiçando a pessoa, certo? Então é interessante tanto você conhecer o seu próprio perfil, quanto o perfil da sua parceria. Isso é importante. Porque aí tanto você se ajuda, né? Você entender o seu, como você também, entendendo da sua parceria, fica muito mais fácil vocês criarem ali um clima que seja interessante, que seja erótico, né, para sua parceria também, tá? Muitas vezes a pessoa reclama, minha parceira não tem mais desejo, meu parceiro não tem mais desejo, é porque às vezes falta um pouco disso aí também. Falta de você conhecer o erotismo da sua parceria e o seu próprio também, tá? Então, a violação de proibições, o famoso proibido mais gostoso, é um tipo de perfil erótico de muitas pessoas, tá? É bem comum esse tipo de perfil aí. A gente vê essas características não é só no sexo, não é só na relação sexual, não é só no erotismo. A gente vê na vida da pessoa como um todo. Você vai investigar como é que foi a infância dessas pessoas, né, que tem essa questão aí da quebra de regras. Muitas vezes são crianças que eram extremamente arteiras, peraltas, né, que faziam bagunça até só para ver o circo pegar fogo. Mas sabe que as crianças parece que é naturalmente bagunceira, que aquilo que você fala que não pode, aí que ela quer fazer, aí que ela vai fazer mesmo, certo? Então a gente começa a perceber que isso não é só dentro da relação sexual, mas sim
dentro de várias características da vida da pessoa, tá? Então, muitas pessoas vão ter isso aí. Então, a gente falou de dois: desejo e expectativa, ou também chamado de saudade, né, para vocês entenderem melhor, e o quebra de regras, tá? A violação de regras, certo? E aí, tanto de regras no sentido legal mesmo, às vezes alguma coisa de lei, de legislação, você não pode fazer aquilo, quanto também, às vezes, de regras morais ou regras impostas pela própria pessoa, tá? Por exemplo, quer ver um grupo, segundo o Dr. Jack Moore, né? É um grupo que desenvolve muito esse tipo de perfil erótico. As pessoas que são criadas em ambiente religioso muito reprimido, certo? Ah, pessoas pessoas que têm que foram muito reprimidas na sua sexualidade, por de repente são pessoas que têm desejo homossexual, então isso às vezes trouxe muita repressão para ela durante o desenvolvimento ali da adolescência, da infância, tá? Então pessoas que vivem em ambientes muito reprimidos, certo? São pessoas que tendem a desenvolver esse tipo de perfil erótico, certo? Olha que interessante. Nas pesquisas do Dr. Jack Morin, ele mostrou que 69% das pessoas que eram criadas em ambientes religiosos, olha só que interessante, 69% das pessoas criadas em ambiente religioso desenvolvia esse tipo de perfil erótico, tá? Da quebra de regras. Ou seja, situações que a pessoa se sentia reprimida acabava fazendo a pessoa entrar para esse lado, né? A desenvolver esse tipo de perfil, beleza? Então a gente falou do desejo, expectativa, da saudade e do quebra de regras. O terceiro perfil erótico é um bem conhecido também, é a busca pelo poder. A pessoa se sentir dominadora, a pessoa ser aquela dominadora, né? Aquele que quer que o outro faz exatamente aquilo que ela está mandando fazer, entende? Dominador mesmo. Só que aí tem um detalhe. Olha só que interessante. Existe a busca pelo poder, tanto no sentido direto como no sentido indireto. Tanto a pessoa que é o dominador, quanto a pessoa que é submissa, todas as duas formas é uma forma de exercício de poder, tá? O dominador, porque ele vai lá e domina, né? Eu mando e você me obedece, certo? Essa é fácil de entender. O submisso já é uma coisa mais indireta. Ele se põe na situação de submissão para que o outro faça aquilo que ela quer que seja feito. Entende? Eu me ponho na situação de submissão, mas na verdade o outro acaba fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu estou querendo que ele faça, tá? É a velha situação da pessoa que se põe ali na posição de vítima, né? Vamos dizer assim. Onde a gente vê isso muito comumente? A galera, né, que pratica o BDSM, por exemplo, né? Do sadomasoquismo, que pratica isso aí tudo ali dentro do controle, dentro de umas regras, né? Tudo ali dentro de um combinado, tá? É a galera que tem esse tipo de perfil erótico, certo? Olha só que interessante. Muitas vezes, pessoas que na vida, no trabalho, né, e na vida no dia a dia, são pessoas que exercem cargo de poder, são pessoas que têm que mandar o tempo todo, que têm o tempo todo que ficar exercendo uma posição ali de comando, alguma coisa assim. Muitas vezes, na relação sexual, ela vai ter o desejo de ser submissa. Olha só que interessante. E o contrário também. Pessoas que às vezes são submissas ali no dia a dia, na relação sexual, muitas vezes elas vão querer exercer poder. Elas vão querer ser os dominantes da situação. É claro que isso não é uma regra, tá? Mas isso costuma acontecer também, de acordo com as pesquisas do Dr. Jack Moore. Então esse é o terceiro perfil erótico ali que o Dr. Jack Moore vem trazendo para a gente, tá? Agora, um, um quarto perfil erótico, certo? Esse talvez seja assim o que seja um pouquinho mais difícil de entender, certo? Mas quando a gente explica, você vê que existe algumas situações assim, é a ambivalência, superação da ambivalência. Então, guarda aí os quatro, né? O desejo, expectativa, que é também chamado da saudade, né? Quebra de regras, né? O proibido é mais gostoso, a busca pelo poder e a ambivalência. O que é a ambivalência? A ambivalência é quando você tem uma atração
e uma repulsão na mesma pessoa. Olha que coisa maluca. Quando você, ao mesmo tempo que você se sente repelido por aquela pessoa, você se sente também atraído por aquela pessoa, sabe? Aquela velha história, né, daquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. É essa a ideia, sabe? É essa a ideia do desejo ambivalente. É aquela pessoa que te causa repulsa por um monte de motivo, né? Você não, a pessoa que desagradável, você não gosta de conviver com aquela pessoa, tá? Ela faz piada sem graça, ela faz umas cantadas sem noção, tá? Aquela pessoa que te irrita, mas você morre de tesão por aquela pessoa. Esse é o desejo ambivalente, tá? Que muitas pessoas têm esse tipo de perfil, certo? E muitas vezes cai naquele tipo de relacionamento que a pessoa está o tempo todo separando e voltando, separando e voltando, separando e voltando. É claro que pode ter questões de dependência emocional aí também, tá? Mas muitas vezes é esse desejo ambivalente. Por quê? Eu me sinto atraído por aquela pessoa e vou e começo um relacionamento com ela. Não vai dar certo o relacionamento, porque nada ali vocês vão entrar em acordo, né? São pessoas que têm valores completamente diferentes dos seus, são pessoas que gostam de frequentar ambiente que você não gosta, certo? São pessoas que te trazem um monte de repulsa, tá? E aí, com o tempo, aquele relacionamento vai se desgastar muito rápido, tá? E você não vai acabar se separando, né? Só que daqui a um tempo, né, você separou, daqui a um tempo volta aquela atração de novo, né? Aquela atração sexual mesmo, aquele desejo erótico. E muitas vezes você vai e acaba voltando com aquela pessoa. Aí vai a história toda de novo, vai ficando esse ciclo, vai ficando esse ciclo aí, né? Dentro dessa situação. Então, olha só que interessante. O que que esse perfil erótico da ambivalência tem de interessante? É porque os outros três perfis. Lembra que eu falei que o que define o tipo de perfil é o tipo de obstáculo que a pessoa tem para alcançar aquilo que ela deseja, né? Nos outros três perfis, esse obstáculo está numa outra situação. Por exemplo, no perfil da saudade, né, do desejo e expectativa, né, a gente vai ter a distância, tanto de tempo quanto de espaço, para eu conseguir ter aquela pessoa que eu desejo. Esse é o obstáculo que eu tenho que superar, esse é o obstáculo que me faz crescer minha excitação, certo? No quebra de regras, o que me faz crescer minha excitação, o obstáculo, é justamente quebrar alguma regra, né? Algo que falaram que eu não posso fazer, eu quero fazer. Então, o fato de eu quebrar aquela situação é o meu obstáculo que vai que eu tenho que ultrapassar, tá? Ah, para conseguir ter aquilo que eu desejo, tá? Quando a gente fala do exercício de poder, o próprio ah, o, ah, o meu obstáculo ele está na minha capacidade, né, de eu conseguir fazer com que aquela pessoa faça aquilo que eu quero. Então, o obstáculo que eu tenho para superar é fazer com que a pessoa me obedeça, ou senão eu me torne submisso para que a pessoa também me obedeça do mesmo jeito, tá? Então, é sempre um fator externo. Agora, nessa questão aqui da ambivalência, tanto a atração quanto o obstáculo, ela está na mesma pessoa. Tanto o meu objeto de desejo quanto o meu objeto de repulsa é a mesma, quanto o obstáculo é a mesma pessoa. Então, é a pessoa. E por isso que ela é um pouco diferente, que ela é interessante. E também aqui na ambivalência entra aquela ideia de coisas que eu tenho vontade de experimentar, mas tenho medo. E parece que quanto mais medo eu tenho de experimentar aquilo, mais o desejo aumenta, tá? Um exemplo, tá? Vou dar aqui. Inclusive, esse exemplo foi um relato de uma pessoa, né? Que falou isso uma vez comigo. A pessoa tinha muita vontade de experimentar o sexo anal, mas tinha medo. Morria de medo, que dizia que doía, né? Que não sei o quê. A pessoa falou que fazia mal, que fazia assim, que fazia assado, não podia. Então, parece que quanto mais ela as pessoas falavam que, que tinha que era um problema, né, esses problemas que aumentavam o medo dela, mas parece que mais assim isso atiçava a vontade. Pode parecer um pouco com a quebra de regras, com proibido é mais gostoso, mas aqui é diferente, tá? Não é a pessoa que estava proibindo ela de fazer alguma coisa, não era coisa errada de se fazer, não é a pessoa que acha isso errado de fazer, tá? O quebra de regras é isso, eu acho uma coisa errada e é aí que eu quero fazer, tá? Esse não, esse eu tenho, esse da ambivalência, por exemplo. Ela
tem vontade de experimentar, mas tem medo. Medo da dor, né? Medo de qualquer coisa. Medo de sujar, tá? E parece que quanto mais medo tem, mais vontade tem, tá? E aí a pessoa foi, venceu esse medo, isso que a gente chama de superação da ambivalência, né? Você vai e faz aquilo lá que você tem medo de fazer, mas faz, né? E foi uma experiência para ela incrível, certo? Por quê? Porque ela estava num alto grau de excitação, entende? Ela estava num alto grau de excitação, justamente por causa do medo que ela tinha de fazer aquilo. E esse medo trouxe para ela esse grau de excitação grande, tá? E aí, como que a gente faz para usar isso, então, dentro do tratamento das disfunções? Agora, pensando aqui nós como terapeutas, certo? Como é que eu vou usar isso para as pessoas que têm as mais diversas disfunções sexuais? Seja ali, pessoa que às vezes reclama que tem falta de libido, que é uma das mais comuns que aparece, né? Falta de desejo, tá? Falta de libido e falta de orgasmo e falta de ereção, né? As mais disfunções que aparecem com mais frequência para a gente dentro da terapia. Todas essas, por exemplo, você consegue trabalhar com o erotismo. Como eu falei, o que que é a... o que que acontece? Por que que as pessoas muitas vezes têm disfunções sexuais? Porque a gente está ligado, está focado na ideia de resposta sexual. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de ereção, né? Tem falta de ereção. Ah, galera, falta de ereção, a gente não usa o termo mais impotência sexual, tá? É errado você utilizar o termo impotência. Por quê? Porque a pessoa que não tem ereção, ela não está impotente para o sexo. Ela pode fazer sexo de várias outras formas, não necessariamente utilizando a ereção dela. Então, a gente utiliza o termo disfunção erétil, né? Ou dificuldade de ereção. Mas não usa mais esse termo de impotência sexual, beleza? Só um adendo. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente está muito ligado nessa lógica da performance, de ter a resposta sexual, de eu ter um orgasmo, de eu ter uma ereção, de eu conseguir segurar a ejaculação, né? De eu ter uma excitação. Então, a gente fica preocupado em ter essas respostas sexuais, certo? Só que, olha, só que é uma lógica errada, porque a gente está preocupado em ter a resposta, porque eu acho o seguinte, se eu tiver uma ereção, eu vou ter prazer, certo? Eu preciso da minha resposta para me ter o prazer. Mas é o contrário. A lógica é invertida. Eu preciso de ter o prazer para me ter a resposta sexual. Entende? Se eu não tiver nenhum problema físico, via de regra, se eu tiver prazer, eu vou conseguir ter uma ereção. Eu vou me excitar e vou ter uma ereção normalmente. Eu vou ter uma excitação, vou conseguir lubrificar, né? Se eu tiver prazer, prazer, eu tenho muito mais chance de conseguir ter um orgasmo. O que que dificulta eu ter um orgasmo? Eu não estou tendo prazer naquela relação. O que que me dificulta eu ter uma ereção? É quando eu não tenho prazer. Então eu preciso focar no prazer da resposta sexual acontecer. Entende? Então, em vez de eu focar na minha resposta, que é uma ereção, que é, né, a ejaculação, que é o orgasmo, eu vou focar no prazer, certo? Então, presta atenção o quanto isso começa a ganhar possibilidades para você usar, certo? Se eu consigo identificar, por exemplo, com um cliente que chega para mim e fala que está com falta de desejo. O que que é falta de desejo? O sexo perdeu a graça, tá? Se eu consigo. Porque muitas vezes essa pessoa tem falta de desejo. Por quê? Ela está muitas vezes fazendo práticas sexuais que muitas vezes estão aí na contramão do desejo erótico dela, do erotismo dela, certo? Às vezes são pessoas que não gostam ali daquela excitação ali do risco, da quebra de quem gosta de quebra de regra, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não gosta disso, a pessoa, sempre que ela sente que ela está no certo risco, aquilo brocha ela, certo? Ou ao contrário, a pessoa já está vivendo um sexo ali muito monótono, né? Muito pacífico já, e a pessoa gosta de correr um certo risco, certo? Então aí vai perdendo a graça, vai perdendo o desejo. Se eu consigo, né, através de várias técnicas que a gente tem dentro da terapia sexual, né, que a gente vê lá na nossa formação, se eu consigo descobrir o perfil erótico dessa pessoa, ajudar essa pessoa a descobrir o perfil erótico, eu posso propor para esse casal, para essa pessoa, situações que já vão de encontro com o erotismo dela. Entende? Por exemplo, aquele rapaz que eu atendi, que ele tinha esse perfil de quebra de regras, e ele tinha uma situação difícil que ele vivia traindo os relacionamentos dele, tá?
E ele veio para a terapia justamente para isso, para ver se ele conseguia parar com essa situação, né? E aí a gente trabalhando justamente a parte do erotismo com ele, a gente conseguiu propor situações que ele podia fazer com a parceria dele, que envolvia quebra de regras, que envolvia certos riscos, né? Por exemplo, você ter uma relação dentro do carro, num local onde você corria um certo risco de ser pego ali, de ser flagrado, né? Um estacionamento de um prédio, por exemplo, né? Uma coisa desse sentido. E aí eles vão desenvolvendo coisas, situações que vão de acordo com o erotismo daquele casal, daquela pessoa. E aí você consegue utilizar o seu perfil, o seu erotismo, dentro da sua própria relação. Entende? Então, são situações. Você vai. Uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, que é a escrita de conto erótico. Tá? Teve uma cliente, teve uma aluna aqui da formação, certo? Que ela trabalhou com um rapaz que tinha ejaculação retardada, né? Ou também chamado de anorgasmia masculina, certo? Que ela conseguiu trabalhar com ele, resolver a questão dele, com escrita de contos eróticos. Olha só que interessante. Por quê? Porque quando a pessoa vai escrevendo contos eróticos, ela vai colocando no papel, ela vai falando, ela vai tirando ali do imaginário dela coisas que são eróticas para ela, para essa pessoa, certo? Se ela está criando um conto, ela geralmente ela vai criar de acordo ali com aquilo que é erótico para a pessoa que está criando, né? E isso foi fazendo com que ele percebesse os padrões dele, né? O que que ativava mais o erotismo, o que que era mais excitante para ele, o que que não era. Quando ele ia para as relações dele, ele começava a usar isso, mesmo que seja na própria imaginação ou se não com a parceria dele, né? E isso fez com que ele conseguisse ter na ejaculação mais fáceis, certo? Um pouco menos dificuldade com que ele tinha, com que ele estava reclamando, tá bom? Então, primeiro ponto, né? Ter consciência desses perfis, né? Qual que é o meu perfil, qual que é o perfil da minha parceria, como é que a gente pode utilizar isso, né? A nosso favor. Quando você tem essa consciência, você pode propor situações para que a pessoa consiga ter mais excitação, mais desejo, mais vontade, tá? É, exatamente. Entende? Então aí a gente consegue utilizar isso. Não é uma técnica super rebuscada, assim, que eu vou ter que. A pessoa tem esse tipo a pessoa tem esse tipo de disfunção, vou fazer isso aqui. Tem essa outra disfunção, vou fazer isso aqui. Não, porque o perfil erótico, quando você trabalha ele, você cria o desejo, você cria a vontade. O sexo passa a ser interessante, passa a ser gostoso, porque eu trabalho a favor do meu erotismo e não contra ele, que acaba muitas pessoas entrando e perdendo o desejo, tá? Beleza? Então, galera, eu queria dar essa ideia para vocês aqui, né, do que são os perfis eróticos, o que é o erotismo, tá? E antes de eu abrir aqui para as perguntas de vocês, eu ler o comentário aqui de vocês, eu queria, rapidamente aqui, rapidinho, apresentar para vocês a, a nossa formação, tá? A nossa formação aqui em terapia sexual, para quem ainda não está. Eu sei que muitos de vocês aqui já estão na formação, fazem parte aqui do nosso grupo, mas alguns de vocês não estão. Então, rapidinho, eu quero só mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, para vocês verem aqui rapidinho. E aí, estão vendo a minha tela aí? Então, para quem ainda não conhece, essa é a nossa formação em terapia sexual. Esse é o grupo de professores, né? Esse que vos fala aqui, né? Está aqui no centro, né? Bruno Lima, né? Prazer em conhecê-los. Tá? Tem o professor Tafiraki, que ele é um especialista em marketing para terapeutas, e tem a professora Amanda Leite, que é a nossa psicóloga aqui da formação, tá? Especialista em mindfulness, né, em psicologia positiva, certo? A Amanda é um ser humano à parte. Eu falo que ela é o ser humano mais humano que existe, né? Quem já teve aula com ela aqui sabe como é que as aulas dela são diferenciadas, certo? Tá? E aí, o que que tem nessa formação, né, para quem ainda não conhece? A nossa formação hoje,
ela tem mais de 150 aulas, mais de 150 videoaulas divididas em 14 módulos. A gente tem aulas quinzenais ao vivo, certo? Que a gente faz aqui também pelo Zoom, onde a gente aprofunda as coisas que a gente vê lá na formação e também faz discussões de caso, né? A gente discute algumas ferramentas que a gente aprende. Nós temos um grupo de alunos hoje com mais de 100 integrantes, tanto alunos como professores, sabe? A gente bate um papo legal, né? Fala aí, galera. A gente bate um papo muito bom lá dentro desse grupo, né? Troca ideia lá, discute alguns casos, tá? A nossa formação hoje ela tem a certificação pela Faculdade Brasília, tá? Então, quem faz a formação hoje, depois que finaliza, ah, recebe um certificado da Faculdade Brasília com reconhecimento do MEC a nível de extensão universitária. Tem pessoas aqui que já até receberam e continuam aqui com a gente, né? Então, quando você recebe seu certificado, você ainda continua aqui com a gente dentro da formação. Apresentar para vocês rapidamente aqui os módulos que a gente tem, né? Hoje a gente tem Fundamentos da Terapia Sexual, né, comigo, pornografia e comportamento compulsivo, erotismo e perfil erótico. A gente tem um módulo só para trabalhar isso aqui que eu falei com vocês hoje, tá? Tem a aula de Ressignificando Traumas com a professora Amanda Leite, né? O módulo de Sexualidade e Amor também com a Amanda Leite, Sexualidade e Espiritualidade com a Amanda também, certo? E a gente tem o módulo de Disfunções Sexuais comigo, Atendimento de Casal comigo também, o módulo de marketing para terapeutas, com o especialista, com o professor Tafiraki, né, um módulo de anatomia e fisiologia. A gente fala sobre dopamina, como é que essa molécula age no nosso desejo, tem tudo a ver com perfil erótico também. Comunicação e sexualidade, como é que vocês trabalham isso com os casais na hora de comunicar. Um módulo de infecções sexualmente transmissíveis, e um módulo de parafilias e transtornos parafílicos. Parafilias são aqueles desejos atípicos, sabe? O sadomasoquismo, né, o fetichismo, voyeurismo, isso são as parafilias, certo? A gente trabalha e fala sobre isso também, como é que a gente pode trabalhar com isso dentro com os nossos atendimentos, certo? A gente tem um módulo bônus também de prazer feminino com a terapeuta tântrica Rosana Jaya, que é um plus aí, um a mais aí dentro da nossa formação, tá bom? Características da nossa formação. Hoje, quando você entra nela, você tem um prazo de 7 dias de garantia. Então, você entra, você já tem acesso a todo o conteúdo e você tem um prazo também de garantia, ou seja, você entrou, não gostou, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Tem 2 anos de acesso à nossa plataforma, acesso ao grupo de alunos, né, e às aulas ao vivo por tempo indeterminado. Então, tem gente aqui que já fez a formação, que já recebeu o certificado e continua lá no grupo ainda, continua assistindo às aulas ao vivo, são sempre bem-vindos, beleza? Hoje a gente criou diversas formas de pagamento também para facilitar quem quer entrar na formação, tá? Então, tem diversas modalidades hoje, de várias diversas possibilidades, tá? E aí tem os planos de investimento para você todos esses valores aqui já está incluído tudo, a formação, o certificado, a matrícula, está tudo aqui. Então, hoje, você tem a possibilidade de pagar, por exemplo, no cartão, tá? Que é a forma que sai mais em conta, tá? Você pode dividir em 12 vezes de 119,46 no cartão. Você tem a possibilidade de pagar em 6 vezes no boleto ou no Pix parcelado, que sai esse valor aqui, ou também pagar em 12 vezes, né? No boleto ou no Pix parcelado, por esse valor aqui, por 12 vezes 147, tá? Valores válidos até dia 30 de janeiro, tá bom? Então, basicamente é isso, né? A nossa formação, tá? Mais detalhes é só você chamar a gente no privado, que a gente bate papo, conversa, se vocês quiserem conhecer. E agora deixa eu ver o que vocês estão falando aí comigo aí no chat, nas perguntas, nos comentários, para a gente finalizar aqui o a nossa aula de hoje. Deixa eu ver os comentários, as perguntas aqui, para a gente poder bater um papo aí, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ah, boa noite, curso é maravilhoso, obrigado, Mirley, obrigado, Natália, verdade, Leidiane, ó, a galera da aprovação tá em peso aqui, tá? Leidiane comentou, né, como explica, por exemplo, o cara super certinho que cresceu na igreja, tendo desejo sexual pela pastora, se excitando vendo ela falar, né? Qualquer um ia dizer que é o diabo. Mas não é não, é só o perfil da pessoa se manifestando, né? Exatamente isso que eu falei, né, Leide? Você tinha comentado, que a gente tinha comentado. Pessoa que às vezes cresce nesse ambiente assim religioso, que às vezes tem essa questão da repressão, né? Elas acabam desenvolvendo esse do proibido aí, né? O proibido é mais gostoso, tá? E essa questão da pastora ainda tem uma outra ideia, porque o pastor ou a pastora, ela ocupa uma posição também de autoridade, certo? Então, a pessoa que é excitada por pessoas em posição de autoridade,
entra naquele perfil lá da busca pelo poder, poder direto ou indireto, tá? Então, isso também pode ter essas duas coisas, né? Da quebra de regras ou da questão da busca pelo poder, tá? Natália comentando aqui o desejo, expectativa, né? A Nirley comentando aqui, o curso me ajudou a dar o nome ao meu perfil. Legal, né? A nossa formação, um dos grandes baratos dela que a gente fala é que a gente aprende primeiro para a gente, né? Para quem está fazendo, e depois a gente pode começar a usar nos nossos clientes, certo? A Natália comentando, né, que fica criando tanta coisa na cabeça, ó, desejo e expectativa, né? A Natália comentando também que tem um pouco de quebra de regras. Como eu falei, a gente vai ter traços de todos eles, mas sempre vai ter um que é mais forte, né? Mais, vai aparecer mais, vai destacar mais, tá? Ah, a pessoa que está com iPhone, quem é que está com iPhone? Se apresente. Eu acho que já saiu, né? Tá falando que o perfil dela é erótica, desejo e expectativa também, que descobriu aqui no curso, né? Ah, é o pessoal, a Nirley comentando diz que é importante a terapia de casal, onde cada um descobre a linguagem do amor, seus desejos. Na verdade, o erotismo é como se fosse uma linguagem erótica, né? A gente pode muito fazer essa relação aqui, tá? A pessoa aqui do iPhone falou que teve que sair, tá certo? Por isso que não tá aqui, né? E a Roberta também está lá na nossa formação, né? Falando que o curso é melhor que a pós-graduação que ela fez em sexologia clínica. Ô, Roberta, obrigado. Fico muito feliz em saber disso, viu? Inclusive, a Roberta tá também. A Roberta está inscrita na nossa mentoria, viu? Então, a Roberta já está aqui no nosso grupo de mentoria que a gente vai começar mês que vem, certo? Para pegar na mão aí de vocês mesmos e levar aí por 6 meses aí para vocês começar a alavancar a carreira de vocês aí. Quem tiver interesse na mentoria também, entrar junto agora com a Roberta nessa turma que a gente já vai começar, bora com a gente, tá? Só chamar a gente lá que a gente vai conversar, beleza? E é isso, galera. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, né, fique à vontade aí para perguntar. Se não, eu agradeço muito aqui a presença de vocês, tá, nesse novo projeto. Fiquem aqui com a gente, né, toda quinta-feira, certo? A gente vai ter um tema novo aqui para a gente poder conversar, bater um papo, tá? Então, é uma oportunidade de a gente trocar mais ideias e mais informações.